Olá, pessoal, boa noite. Olá, gente, boa noite. Estávamos aqui fazendo nosso Evangelho no Lar e gostaríamos de compartilhar com vocês, pois essa parábola da semente, ela traz insights profundos para a nossa consciência e mudanças duradouras e significativas também. Como Jesus diz, aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouça. Então antes, vamos orar rapidinho, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Isso aí. Vamos começar a nossa reflexão em relação às sementes, porque nessa parábola ele vai relatar sobre 4 sementes e cada uma vai trazer um insight poderoso, né, para nossa vida, um insight que eu tenho certeza que se você absorver essa palavra, muitas mudanças internas ocorrerão. A primeira semente que foi qual? A semente que caiu à beira do caminho. Então ela diz assim: enquanto o semeador saiu para semear, ao longo do caminho caiu e vindo os pássaros do céu a comeram, vieram as aves e a comeram. Qual é a reflexão, né, o insight, assim, imediato que podemos ter? Sabe aquele conteúdo que você escuta, mas ele entra por um ouvido e sai pelo outro? E sai pelo outro. É isso, muito bem. Essa semente, ela representa as verdades que chegam até você, mas ela não faz o quê? Não penetra. Não penetra no coração. Porque o coração tá o quê? Distraído, fechado, ou ele tá tão ferido que você não permite mais confiar. E essas aves, o que são essas aves? São os pensamentos rápidos, as dúvidas, as interferências externas, ou até as vozes internas que diz pra si, né, que você diz pra si mesmo: isso não é pra mim. Qual é o insight dessa primeira semente? Se você vive ouvindo coisas que poderiam te transformar, mas você não se sente tocada, você só vive só nessa escuta externa, talvez seja a hora de você silenciar o barulho e preparar o seu solo. A segunda semente que caiu foi qual? Que caiu em solo pedregoso. Isso aí. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, ela secou. Aqui, a palavra é recebida com alegria. Você tem alegria, porém é raso, não existe profundidade. Você até se anima no começo, começa a ler um livro, começa uma jornada de transformação, faz uma oração e acredita que vai mudar, mas aí no meio desse caminho aí o que acontece? Vem o calor. Oi, quando vem os desafios, as críticas, o cansaço. Oi, pessoal, boa noite. a semente, ela vai morrer porque não houve profundidade. Então qual é o insight dessa semente? Emoção sem profundidade é entusiasmo que evapora. Você tem construído raízes no que você acredita, ou tudo tá desmoronando na primeira dificuldade? Então, reflete aí, vamos refletir aí, né? Qual é a terceira semente? Que caiu entre os espinhos. Isso. Aí diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Essa daí é o quê? Ela é uma semente dolorosa. Sabe por quê? Porque a intenção dessa semente, a intenção que você tem é uma intenção boa, mas os espinhos também crescem as preocupações, a ansiedade, a correria, a comparação com os outros, os desejos que te distraem do essencial, e aí a sua vida, ela vira um campo cheio de vozes. E a sua alma, ela fica o quê? Soterrada. A alma fica soterrada. A gente não sabe o que fazer. Isso, às vezes o problema não é a falta de fé, é o excesso de distrações. É distrações o tempo todo. Então o que tem te sufocado? O que Deus plantou em você que tá aí parado, sufocado? O quê? Vamos refletir sobre isso para você poder compreender. E a última semente é a semente que caiu em boa terra. Isso aí. Mas outra parte caiu em boa terra e deu fruto, 100 por 60 e 30 por 1. Essa é a pessoa, né? É a alma que ouve, que entende e pratica. É o coração que já chorou, já falhou, mas escolheu abrir espaço para a verdade. Né, Sô? Sim. É quem se coloca disponível, é quem limpa o solo interno, é quem limpa as preocupações, a tristeza e as emoções ruins. Isso, é quem se compromete com o processo, mesmo quando esse processo dói. A boa terra, ela não nasce pronta. Essa boa terra, ela precisa ser cuidada. Então você tem regado a sua alma com o que vai nutrir essa sua alma, ou só com o que se distrai? Então, pessoal, não é sobre a semente. A semente é a mesma para todos. É sobre o solo. E o solo é você. O que você tem feito da sua vida? O que você tem plantado? Quais são as suas escolhas diárias? O que você tem feito? Né, a Sô vai compartilhar agora o insight dela. Aí a gente sempre precisa plantar a semente que caiu em terra boa, por causa que a gente precisa ter comportamentos bons, pensar
em coisas boas e sempre fazer o que Jesus faz. Aí a gente precisa frutificar essa semente boa que nem eu faço. Você também precisa fazer, hein, pessoal? Isso aí. Então é isso, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Um beijo. Tenho certeza que isso ajudará muitas pessoas, que você tenha consciência e receba isso. E como essa semente que caiu em terra boa e deu bons frutos, que esses frutos, eles transbordem, se enraizem aí em você cada vez mais, né? Dá tchau, Toinha. Tchau! Tchau, gente! Até o próximo vídeo do Evangelho. Gente, eu fiquei de guiando. Boa noite, pessoal. Eu vou comer mingau.